Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. Bom dia, boa tarde, boa noite a meus irmãos e irmãs. Eu sou Milene, da Comunidade Católica Shalom, consagrada da comunidade, e eu vim aqui hoje, convidada pelo Igor, fundador da Comunidade Unos, para dar para vocês essa pregação intitulada Como Ser um Pregador Ungido. Então, antes de tudo, vamos começar com uma pequena oração invocando a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vou me apresentar um pouquinho mais. Então, como eu falei, né, eu sou consagrada à Comunidade Shalom com promessas temporárias, sou membro da Comunidade de Aliança. Eu moro em Montreal, no Canadá, que é também o lugar onde me criei desde os 6 anos de idade. Muitas vezes as pessoas dizem que eu nasci missionária, né? Minha família, que é de Camarões, morava no Senegal e com 6 anos depois de que eu nasci, fomos pro Canadá e aí ficamos um bom tempo, até hoje, só que eu, no entretanto, eu viajei muito, eu morei em vários lugares, morei no México, na Espanha, em Camarões, na França, no Brasil, e hoje estou de volta aqui na minha terra. Então, nosso tema, vamos entrar como ser um pregador ungido. Não podemos fugir do nosso principal aliado, que é a nossa Bíblia, e a gente vai abrir a palavra, que é a palavra do evangelho desse domingo, já que vai ser o domingo da misericórdia. Vamos ver o que esse evangelho nos diz. No evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, né? Aquele evangelho onde Jesus aparece aos discipulados que estão trancados por medo dos judeus. E ele diz no versículo 22, recebam o Espírito Santo. E também no versículo 20, um pouquinho antes, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, nessa passagem aqui, né, onde Tomás sentiu, como nosso fundador diz, o choque da ressurreição, que estamos em Páscoa, ainda na 8ª de Páscoa, Deus quer nos falar duas coisas bem importantes. Primeiro, nada podemos fazer sem a força do Espírito Santo ou com nossa própria força, certo? Tudo o que os discípulos fazem, e nós somos discípulos, né? Então, isso se aplica para nós também, é pela força do Espírito Santo. E, segundo, como os discípulos, nós fomos enviados em missão, né? Qual essa missão? É como Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15, vão pelo mundo todo, né? Ide, como diziam nas versões antigas, proclame o evangelho a toda criatura, certo? O que é evangelho? Na época, tipo, o que eles chamavam de evangelho? Evangelho é uma palavra que significa boa nova, boa notícia. E qual é essa boa notícia? Que Jesus ressuscitou, certo? Como diz nosso fundador, Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Então, essa é a mensagem que os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos foram mandatados por Jesus mesmo a ir e anunciar, certo? Isso foi como uma primeira Pentecostes meio que privada, né? Depois acontece uma Pentecoste pública, onde eles já saem da casa, né? Eles estão na frente da casa deles e recebem novamente o Espírito Santo em Atos 2. Dessa vez o Espírito Santo se manifesta com sinais concretos, né? O vento, as línguas de fogo na cabeça deles, o povo, os testemunhos que eles recebem o dom de entendimento das línguas, ou seja, tudo o que os discípulos, que são judeus de Jerusalém, né, ou da Galileia, eles entendem no seu próprio idioma, eles que vêm de vários lugares do mundo, certo? Então, isso a história dos primeiros cristãos
que nasceram numa cidade chamada Jerusalém. Eu sou de uma comunidade católica Shalom, que nasceu numa pequena Jerusalém, não é muito pequena, né? Fortaleza, no Ceará, talvez vocês conheçam. A história é um pouquinho da nossa comunidade. Então, um jovem de 20 anos, Moisés Azevedo, que teve uma experiência com Deus na sua adolescência, começou a se involucrar muito na igreja. E então, em 1980, quando o Papa João Paulo II visitou Fortaleza pelo Congresso Eucarístico, o arcebispo de Fortaleza, pediu para Moisés representar os jovens no ofertório da missa que ele ia presidir e oferecer um presente para o Papa. Aí o Moisés começou a rezar, mas o que eu vou poder dar de presente ao Papa? E na oração Deus inspirou, então, escrever uma carta onde ele ofertava a vida dele pela igreja, pelos jovens e pela evangelização do mundo inteiro, certo? E então, só para um pequena parêntese, se você já conheceu ou já ouviu a música Oferta do Missionário Shalom, é exatamente as palavras do Moisés que ele escreveu na sua carta, né? Final da parêntese. Então, ele ficou rezando, né, depois desse evento, como que eu vou, de fato, dar a vida pela igreja, pelos jovens, pelo mundo inteiro. E Deus inspirou, então, o meio de evangelizar por meio de uma lanchonete para os jovens, certo? Ele pensou assim, se você convida um jovem para para ir na missa, por exemplo, ele não vai aceitar. Mas se você convida para tomar uma pizza, ele provavelmente vai aceitar. Então ele reuniu uns amigos, contou, né, para eles aquela inspiração de Deus, foram rezando e então o 9 de julho de 1982 foi aberta o seu primeiro centro de evangelização, que era uma lanchonete para evangelizar. E também tinha uma capela onde os missionários levavam os jovens para rezar por eles, certo? Naquele verão, Moisés ele ficou na parte superior daquele imóvel que tinham achado, né? E com os 4 primeiros amigos, né, que também montaram um projeto com eles, eles começaram uma vida que iria inspirar o modo de vida da comunidade de vida, né? De manhã, oração e de tarde, evangelização. Abriu a lanchonete e muitos jovens chegaram para Moisés para dizer: a gente também quer dar a nossa vida como tu, fazer a mesma coisa. E assim nasceu a comunidade católica Shalom, certo? Se vocês achou interessante a nossa história, eu convido vocês a procurar o livro Escritos, que são nossos escritos, nossa espiritualidade, e tem toda uma parte sobre a nossa história, né? Então, o que um jovem como Moisés tinha em comum com os apóstolos de Deus, né? O Paulo, o Pedro, o Felipe, que foram para o mundo inteiro evangelizar? Tinham uma coisa em comum, que era a efusão do Espírito Santo, certo? A gente sabe, a gente contou, né, as 2 efusões dos apóstolos. O Paulo também teve a dele quando foi batizado, e o Moisés também teve a dele nesse período que estava discernindo como servir a Deus, né? E tinha um moço lá que ele via nos encontros da renovação católica, carismática, né? Que na época estava nascendo. E às vezes ele se encontrava em capelas com esse jovem e ele sempre super, assim, devoto, orava. E Moisés ficava inquieto: o que esse menino tem? Eu queria rezar assim, mas não consigo. Então um dia ele foi para ver esse menino e falou assim: ei, me dá teu segredo, o que tu tens que eu não tenho? O menino falou: você quer saber realmente? O Moisés: quero. Então ele pôs as mãos sobre ele e rezou silenciosamente. E depois falou: pronto. Moisés foi para casa, não sentiu nada na hora. E no outro dia acordou super cedo, que não era comum, com uma sede de rezar. Pegou a Bíblia, abriu, começou a ler, entendia tudo. Passaram várias horas e ele: vale, meu Deus, o que foi isso? Aí ele entendeu que aquele jovem não só tinha feito uma oração,
benigna. Ele tinha invocado o Espírito Santo, ele recebeu naquele momento o batismo do Espírito Santo. Então, se a gente volta para o nosso tema de como ser um pregador ungido, a primeira coisa que você tem que fazer antes de uma pregação, antes de sentar para ver o que eu vou pregar, é invocar o Espírito Santo, certo? O nosso fundador e a nossa cofundadora Amy, eles dizem que cada dia que você de manhã você se levanta, você tem que invocar o Espírito Santo, né? Pega qualquer oração que você quer, seja ouvindo de Espírito Santo, seja ouvindo Creator em latim. Tem várias orações do Espírito Santo, né? Mas que é bom começar o dia já invocando o Espírito Santo. Aí, quando você for, então, preparar sua pregação, você faz outra coisa, que é a segunda dica, é não reinventar a roda. Usar o que a gente herdou, né, dos primeiros apóstolos da nossa igreja, que é a palavra de Deus, certo? Aquela palavra mesmo pela qual a gente começou a nossa pregação, ela tá aí para nós, para nos inspirar, né? Então, nós temos costume na comunidade de muitas vezes começar uma pregação usando a palavra de Deus, certo? Também, quando é tempo de pregar, o Shalom tem, junto com a Renovação Carismática, o que chamamos o Seminário de Vida no Espírito Santo, né? Que é o evento que Deus nos inspirou como carismáticos para apresentar a Deus para quem não conhece ou que não tem uma relação com Ele, né? Todas as pregações são as mesmas, tanto na Renovação quanto no Shalom. A gente tem uns nomes bem, assim, específicos que podem variar, mas sempre tem o amor de Deus, depois pecado e salvação, depois o senhorio de Jesus, depois vem serás inteiramente do Senhor teu Deus, que fala das falsas doutrinas que tem que renunciar. Depois vem a promessa do Pai antes da efusão, depois a efusão e a última pregação, crescer na graça, certo? A gente não reinventa cada vez que a gente tem um cenário de vida, cada vez que a gente tem um acampus. Tudo isso já está escrito, como fazer a pregação, que tem que incluir, então a gente não precisa reinventar tudo, certo? Mas caso você tiver uma pregação que você não recebeu nada, não é algo que já existe, então peça ao Espírito Santo, abre a palavra de Deus, talvez fazer um lexio divina antes, para ver já o que o Senhor quer te falar com o evangelho do dia, para poder começar então a preparar a tua pregação. Certo? Então vamos recapitular. 1. Suplicar o quê? O Espírito Santo. Suplicar a quem, né? Que sabemos que é uma pessoa. 2. Não reinventar a roda, certo? Utilizar o que a igreja já tem para te ajudar, que é a palavra de Deus, e que é, no caso da renovação carismática, as pregações e a estrutura das pregações do seminário que já existem, caso for um seminário, certo? Terceira dica, e a partir daqui são dicas minhas, certo? São dicas que eu tenho observado com experiência, ou coisas que se fazem bastante na minha comunidade, certo? Terceira dica seria bem organizar as ideias, certo? Eu, no ensino médio, fui numa escola em que, muito assim, desde o primeiro ano de ensino médio, eles nos sentaram e botaram, se você quer escrever um texto bom, você tem que primeiro fazer um brainstorming, tempestade de ideias, você bota tudo. Depois, você faz uma estrutura, introdução, corpo, aí pode ter ideia 1, ideia 2, ideia 3, etc. E no final uma conclusão, certo? Então, eu guardei isso até hoje, né? Tanto quando faço pregações, que não esquecemos que pregação é um texto, né? Às vezes as pessoas vão redigir realmente como se fosse um texto, mas na maior parte do tempo é um texto oral. Então eu divido tudo tudinho, eu fiz isso. E também o que eu faço tipo, naquela tempestade de ideias, eu já boto tudo que eu sinto que pode entrar na pregação, aí eu faço uma versão limpa. Aí já tudo entra, né? Incluindo
a introdução, onde eu digo que eu sou missionária da comunidade Shalom, porque às vezes, quando eu não faço isso, eu até esqueço de fazer isso. Começo a pregação e depois, opa, esqueci de me apresentar, gente. Eu sou Milene. Então é bom ter tudo escrito, mas também deixar uma abertura para o que o Espírito vai fazer no momento, né? Qualquer brincadeira que você quer dizer na hora, porque as melhores pregações que eu fiz são pregações onde justamente adicionei alguma coisa a mais, aí a pessoa riu. A gente quer que a coisa flua, não? Que não seja parada, assim, chata, certo? Então, terceira dica, bem organizar as ideias. Quarta dica, incluir um testemunho. Pode ser um testemunho pessoal, pode ser uma história que aconteceu a alguém. No caso, eu contei para vocês a história da minha comunidade, do meu fundador, certo? Mas eu poderia ter falado também da minha história. Poderia ter falado, né, depois de me apresentar, em algum momento na pregação, como eu conheci na comunidade, né, que eu fui no Brasil, era um intercâmbio interuniversitário lá na Universidade de Santa Catarina Federal. E na própria universidade, na paróquia, que era perto da universidade, me convidaram a um grupo de oração, que era um ministério de universidades renovadas. Não sei se vocês já ouviram falar, que eles estão nas universidades e são carismáticos. Então, porque esse grupo era carismático, me levaram no evento da RCC. No evento da RCC, eu conheci o Shalom. Me apaixonei à primeira vista pelo Shalom. Comecei a participar das atividades, ficando no meu grupo da universidade. Fiz 2 seminários no Shalom, mais 2 em outros lugares, né? Esse próprio evento da RCC era um seminário também. Então, no total, fiz 4 seminários. E no momento de ir embora, já me colocaram em contato com as missionárias, os missionários de Toronto, que é a cidade de Canadá onde tem Shalom, tem missão por muitos anos já. Então, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz é entrar em contato com eles. Eles vieram para Montreal por permissão de Deus, né? Nem é coincidência. Eles chegaram em Montreal e ficaram a 2 ruas da minha casa. Então, eu me encontrei com eles, passei tempo com eles. Depois, passou um tempo, eu não via realmente onde isso ia dar, porque eu morava em Montreal, Toronto, 7 horas de Montreal de carro, não me via morar lá. Enfim, eu fui para a jornada de Cracóvia, também não tinha planos de ir, né? Falando de misericórdia, foi aquela jornada, né? Cujo tema era Felizes os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Por própria misericórdia de Deus mesmo, me escolheram para cantar lá, né? Porque eu fiz algo para minha diocese, uma música, mandei lá, me chamaram para cantar. Lá foi a desculpa de Deus para me bombardear, literalmente, de Shalom em todo canto, de forma que quando eu voltasse, eu falei, pronto, eu vejo que Deus realmente quer Shalom, né, na minha vida, então eu pedi para fazer a vocacional à distância com Toronto. E depois da primeira metade vocacional, já Nossa Senhora, que eu roguei, né? Orei com ela para saber o que ia vir, né? Ia continuar essa distância, eu tinha que fazer alguma coisa. Ela me falou, vá morar em Toronto. Peguei minhas coisas, fui para Toronto. Entrei na comunidade de aliança. Depois de 2 anos, me levaram para o Brasil, né? Para fazer parte do Missionário Shalom. E depois de 3 anos e meio no Brasil, eu voltei para minha terra, Montreal, onde, no entanto, chegou uma irmã para fundar uma difusão da obra, ou seja, um lugar onde não tem comunidade de vida. E hoje somos 4 missionários nessa difusão da obra, certo? Aí eu resumi bem resumidinho, assim, como incluir o testemunho dentro da tua pregação. Porque as pessoas querem saber da tua vida também, como você chegou a estar lá, aí a me falar hoje, o que aconteceu na tua vida, né? Qual a experiência que você, no meu caso, qual a experiência do Espírito Santo que eu tive para estar aqui? Eu mencionei que eu tive 4 seminários de vida no Espírito Santo, ou seja, 4 batismos dentro de 6 meses. Então, o Espírito Santo nunca falha, certo? E
Essa dica que eu vou dar agora não é só para quando você for pregar, viu? Isso é bom para quando você for ministrar no Ministério de Música, se você estiver na organização de algum evento na igreja, estar em estado de graça. Porque a gente sabe que nosso inimigo, o demônio, ele roda como um leão pronto a devorar, certo? Ele espera falhas nossas, ele espera pegar nosso pecado e jogar na cara para nos assustar, para nos colocar com nervos, né? Então, quando você se confessa, você já tira muitas razões do demônio de ficar em cima de você, certo? Sexta dica é se o tempo da pregação ou o âmbito, né, permitir, você pode incluir uma música na sua pregação, o final da pregação, né? Com o tema com o qual você está pregando, certo? Por exemplo, eu estou pregando sobre ser um bom pregador ungido, o Espírito Santo, então se a gente estivesse num evento cara a cara, que tivesse tempo para isso, aí eu poderia puxar uma música do Espírito Santo para clausurar com unção, né, a pregação. No caso, não vou fazer, né, uma pregação gravada, então não se presta tanto, mas isso é uma coisa que você pode fazer. Se você puder, você faz, canta, toca você mesmo. Se não puder e tiver um Ministério de Música disponível, aí você pode passar para o Ministério de Música. Ei, pode tocar tal música depois da minha pregação? Isso é a sexta dica. E a última dica, que a gente vai colocar em prática daqui a pouco, que já chegamos no final da nossa pregação, é começar e terminar com uma oração. Você notou que eu comecei com Ave Maria, que para nós, no Shalom, pelo menos, é a nossa oração predileta, porque ela é tão curtinha, mas tão poderosa, porque a gente sabe que a Virgem Maria é nossa amiga, nossa mãe. Se você confia uma coisa para ela, ela sempre cumpre, né? Então, antes da gente acabar com nossa Ave Maria, vamos concluir revendo tudo o que a gente falou das dicas. 1. Suplicar ao Espírito Santo antes da hora da pregação e de preparar a pregação. 2. Não reventar a roda. Utilizar o que já existe. Se você puder pedir, né, para o pregador dar mais detalhes possíveis para preparar a sua pregação, também você pode pedir. Terceira, bem organizar as ideias. Quarta, incluir testemunho pessoal ou outro. Quinta dica, estar em estado de graça. Deve ser confessado antes. Sexta dica, se o âmbito ou tempo permitir, terminar com uma música. E última, começar e terminar com uma oração. O que nos leva, nesse final da pregação, a pedir à Virgem Maria. Na igreja a gente tem essa tradição, né? Não é oficial, mas se você ler vários textos da igreja, do Papa e tal, é de botar sempre, coroar qualquer pregação, qualquer texto com a presença da nossa mãe. Então, que nossa mãe, ela que é esposa do Espírito Santo, ela que estava na infusão do Espírito Santo, possa também interceder para qualquer pregador que chegou até aqui, querendo fazer uma pregação, peça também a intercessão da nossa mãe. Então vamos terminar com Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.